Decretar não significa que você não tem que fazer algo. Você precisa agir em cima da revelação que Deus te dá enquanto você está orando, enquanto você está meditando. Ela não simplesmente disse, mas ela agiu em cima daquilo. Ela fez, ela disse, depois ela fez. Se ao menos tocar na veste dele, ela não foi curada ali. Ela foi curada quando ela agiu em cima do decreto dela. Você está mais próximo do que você pensa, daquilo pelo qual você está crendo. Querido Pai no céu, nós te agradecemos muito. A atmosfera foi criada, os intercessores oraram, os adoradores te deram louvor e adoração. E agora é hora da sua palavra, para vir com clareza para nós. Nós confiamos no Espírito Santo que mora dentro de nós, para nos dar a palavra, a revelação, o entendimento, para que nós possamos nos render aos seus caminhos, à sua palavra. Cada pessoa debaixo do som da minha voz, aqui na Word of Life, aqui em Darrow e ao redor do mundo online. Nós abençoamos as vidas dessas pessoas e suas famílias. Nós te agradecemos, Pai. Nós vemos muitas coisas acontecendo nessa estação, mas o Senhor nos avisou na sua palavra que essas coisas iriam acontecer, que nós possamos crescer para a maturidade, para passarmos por essas coisas, lidar com essas coisas e não termos medo. Obrigado. Abra nossos olhos essa noite para que a gente possa ver e entender a palavra. No nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu quero voltar em algumas coisas com vocês essa noite. Eu quero lidar com você sobre desenvolver uma fé de decreto. Desenvolvendo uma fé de decreto. Eu já falei com você como se tornar um decretador de rompimento, de avanço. Mas como desenvolver uma fé de decreto. É muito importante aqui. E eu quero trazer à memória algumas coisas que já vimos. Isso, na verdade, é uma fé que cria um decreto divino. Eu quero voltar sobre os decretos, voltar a falar sobre os decretos, a definição que eu dei sobre decretar. Decretar é espiritual, é um comando governamental que é completamente garantido pelo céu. Uma demanda garantida pelo céu. É sobrenatural. É um comando, uma demanda governamental, um comando governamental garantido pelo céu. Eu estava meditando alguns momentos atrás. Decretar é uma palavra de domínio, porque você já sabe que é seu. Vamos ver, eu quero te falar algumas outras coisas. Decretar você está dizendo, já está feito. Lembra que Jesus disse em João 19:30, já está consumado. Decretar, quando você decreta algo, volta para Jó, capítulo 1. Quando você decreta algo, você chega numa maturidade, quando você não olha mais para a situação. Você está maduro o suficiente, como se, não é como se, mas você está permitindo Deus falar através de você. Em outras palavras, não é você dizendo aquilo, mas é Deus dizendo aquilo. Porque você tem tanta certeza de que você tem a revelação, você tem o entendimento de que nada é impossível com Deus. Veja em Hebreus 11:3 primeiro. Eu quero falar algo aqui. E você anota isso aí. Decretar é uma fé que molda. Decretar é uma fé que molda. E aí você vê lá em Hebreus 11, versículo 3, nos dá uma revelação da fé. Mas também, não só em Hebreus 11:3, mas veja, através da fé nós entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. Você vê isso? Agora, ele está falando sobre o mundo, mas e o seu mundo?
Você vê, através da fé nós entendemos que o mundo foi moldado pela palavra de Deus, para que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Aqui tem uma outra coisa sobre decretar. Decretar não fica com raiva ou irritado quando algo não muda do que eles estão vendo. Eles sabem que está feito. Agora, para minha maravilha, ao estudar sobre decretar e para vir ensinar mais sobre isso, o Senhor me levou de volta para Hebreus 11:1. Olha lá novamente. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não são vistas. Em outras palavras, você precisa estar nesse posicionamento para você poder decretar. Você me acompanha? Agora, quando nós voltarmos para Jó 22 e começarmos no versículo 21, nós vemos uma dinâmica para um amadurecimento acontecer. Uma pessoa que chega num posicionamento de amadurecimento, e aí você vê no versículo 28, ele começa a falar sobre decretar, mas ele passou por várias fases, várias etapas antes de chegar no decretar. Você me acompanha? Veja lá, no versículo 21. Apegue-se agora a ele. Você vê isso? E depois ele diz, depois que você se apegue a Deus, você vai ficar o quê? Vai ficar em paz. Por que se achegar a Deus produz paz? Eu não consigo te ouvir. Porque você sabe que ele consegue lidar com aquilo. Não importa como esteja aparecendo a situação, você sabe que Deus pode lidar com aquilo, certo? Quando você amadurece, quando você chega num ponto onde você estuda a palavra de Deus e reconhece quem Deus é, você chega num ponto onde mesmo quando tudo parece que está indo errado, você diz, Deus vai me manter, a palavra fala que Deus o guarda em perfeita paz, cuja mente fica fixada nele. Então você não deixa Satanás roubar sua mente da sua confiança. Você traz de volta, você não fica conformado, mas você fica transformado. Romanos 12:12, você permanece transformado para que você possa provar a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você se achegue-se agora a Ele e você vai ficar em paz. Não importa o que esteja acontecendo, eu estou em paz. Porque eu conheço meu Pai, o Deus que eu sirvo, Deus, Ele consegue lidar com todas as situações, então eu vou olhar para Ele. Amém? Agora, eu quero que você veja as etapas de amadurecimento que precisam acontecer antes de você se tornar um decretador, porque eu vou falar coisas fortes essa noite, mas sobre ser um decretador de fé, uma fé de decreto. Ok? Agora, no versículo 22, eu gosto da primeira palavra, receba. Veja, um decretador já recebeu o que ele está falando pela revelação, pela intimidade com Deus. Ele chega num ponto, eu sei, eu confio nele. Receba, eu oro, a lei da sua boca. Agora, eu sempre fiz lá como Josué 1:8. Quem aqui sabe que Josué 1:8 fala? Esse livro da lei não deve sair da sua boca, mas você deve meditar nele dia e noite, para que você possa observar e fazer de acordo com tudo que está escrito ali. Então aí você fará o seu caminho próspero e então você terá um bom sucesso. Quem faz o seu caminho próspero, você fez. Mas isso é um versículo de decretar. Mas ele te mostra como se tornar um decretador. Você precisa ser um meditador. Passar tempo com Deus. Ouça. Isso não é sobre sentimentos, emoções. Nós não estamos falando como, eu me sinto bem, eu não estou falando sobre sentimentos, nós estamos falando sobre uma revelação de Deus, quando você é um decretador, ok? Então agora, você se achega a Ele, você recebe, eu oro para que a lei da sua boca, e amontoe suas palavras aonde? No seu coração. Veja, todas essas coisas precisam estar no lugar certo, você me acompanha? Vocês estão ouvindo? Porque eu estou tentando, versículo 23, se você retornar para o Todo-Poderoso, então, às vezes, nós desviamos, vamos para longe de Deus, mesmo que nós o amamos, mas nós deixamos a pressão pegar a gente. E nós ficamos titubeando como se não soubéssemos o que fazer.
É por isso que ele diz, ouça, uma situação que você possa estar lidando agora, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa situação que você está lidando não é seu Deus, eu sou o seu Deus. Veja, às vezes nós precisamos calar a boca e sentar e aquietarmos-nos. O inimigo quer que você fique nervoso, quer que você fique agindo como se nada fosse, vai conseguir nunca resolver e vai ficar pior e pior. Ele sempre quer brincar com a sua mente, porque ele sabe que você não é nascido de novo na sua mente. Então, se você retornar para o Todo-Poderoso e você será edificado, você será colocado para longe de você a iniquidade do seu tabernáculo, você não vai pecar se você ama a Deus. Aí você amontoará o ouro como poeira, o ouro de Ofir como as pedras. E aí o Todo-Poderoso, versículo 25, será a sua defesa e você terá muito o prato. Não tem nada de errado com isso. Eu disse, não tem nada de errado com isso. Vocês não sejam uma igreja estúpida. Não, as denominações, não tem nada de errado com ter muito prata, muito ouro e ser abençoado. Não tem nada, isso não significa que você não ama a Deus. Abraão, Isaac e Jacó eram ricos. O homem nesse livro aqui, Jó, ele era um homem rico, ok? Agora, porque então você terá o seu deleite, a sua alegria no Todo-Poderoso e levantará a sua face a Deus. Todas essas coisas estão te colocando numa posição de amadurecimento. Você fará a sua oração a Ele, você vê isso? E Ele o quê? Te ouvirá. E você pagará seus votos. Você vai obedecer a Deus. Quando Deus te revelar algo, você vai obedecer. Agora nós chegamos no versículo 28. Então, você não pula para o versículo 28, simplesmente. Eu estou decretando isso e você está com medo o tempo todo. Não, você também decretará algo. E isso será estabelecido a você e a luz brilhará sobre seus caminhos. Nós vamos voltar aqui nas minhas anotações que eu tenho do meu outro ensino para vocês, para garantir, para ter certeza que nós estamos entendendo. Decretar é proclamar, mas decretar é um governo espiritual, um comando espiritual, governamental e demanda governamental espiritual que é completamente garantido pelo céu. Você ouviu isso? Eu não quero que isso, eu quero que você anote isso, porque todas essas mensagens sobre decreto que eu vou estar ensinando, você precisará saber disso. Decretar é dizer, você está dizendo, já está feito. Decretar é uma fé que molda. Estou repetindo essas coisas. Decretar não é uma discussão, mas é uma decisão sobrenatural. Veja em Isaías 55:1. 55, Isaías 11. Isaías 55:11. Então nós estamos falamos sobre fé, mas aqui o Senhor quer falar sobre uma fé de decreto. Quando você diz está feito. Essa é uma revelação de decreto bem aqui. Assim será a palavra que sai da minha boca. Meu Deus, você vê Deus falando aqui, mas Ele está nos dando esse privilégio divino. E não retornará para mim vazia. Nós temos que pensar da mesma forma, mas fará aquilo que me agrada e prosperará naquela coisa para a qual eu enviei. Está bem aqui. Isso é um versículo de decreto, bem aqui. Mas lembra agora, você está maduro o suficiente para fazer isso. Na imaturidade você não consegue fazer isso. Você está me ouvindo? Ok, agora. Desenvolvendo uma fé de decreto. Uma fé que molda. É uma fé que toma uma decisão divina. Pega isso. É uma autoridade espiritual sendo falada com garantia divina. Isso é o que decretar significa, uma autoridade espiritual sendo falada com garantia divina.
destravando e desbloqueando a bênção de Deus na sua vida. É hora de completamente desenvolver uma fé de decreto. Abra em Romanos, capítulo 10, versículo 6. Para isso acontecer, a fé precisa estar no seu coração e na sua boca. A fé precisa estar no seu coração e na sua boca. Em outras palavras, eu creio que antes da fé poder realmente acontecer, precisa haver uma operação divina que acontece dentro do seu coração. Precisa haver uma substância divina e sobrenatural movendo dentro do seu coração que veio da palavra. Você está me ouvindo? Agora note aqui, mas a justiça que é da fé, ela fala nessa sabedoria. Não diga no seu coração, quem ascenderá ao céu? Ou seja, trazer Cristo para cima, trazer Cristo para baixo, de cima. Ou quem descenderá para as profundezas? Ou seja, trazer Cristo para cima dos mortos ainda, levantar ele dos mortos. Continua no versículo 8. Mas o que diz? A palavra está perto de você, até na sua boca. Agora, olha onde está. E no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Em outras palavras, se a palavra não estiver no seu coração e na sua boca, você não está operando na fé. Portanto, você não pode decretar. Muitas vezes as palavras ficam com a palavra na boca, na mente só, mas não tem no coração. Vá para o versículo 9 e 10. Vá para o versículo 9. Eu quero que você veja isso, a coisa toda. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer no seu coração que Deus o levantou dos mortos, então é uma combinação de duas coisas, seu coração e sua boca. Certo? Vá para o versículo 10. Porque com o coração o homem crê. Você não pode crer com a sua boca a justiça, e com a boca a confissão é feita para a salvação. Então, para você, ao decretar, o seu coração e a sua boca precisam estar envolvidos. Você precisa receber e crer antes de você poder liberar. Quantos conseguem ver isso? E nós estamos voltando para aquela palavra, meditação, passar tempo com Deus, achegando-se a Deus, ouvindo a Deus, veja. Ok. Agora, território familiar, mas eu vou falar algo aqui. Não existe algo do tipo como fé silenciosa. Se você não falar, as coisas não vão acontecer. Então aqui tem um território familiar, Marcos 11, 22. Jesus nos dá um exemplo de como uma fé de decreto funciona. A fé é uma combinação de estar no seu coração e na sua boca. Você não pode simplesmente estar na sua boca. Se estiver só na sua boca, o versículo que você memorizou e você está falando, mas você nunca medita naquilo, que aquilo nunca entrou no seu coração. Isso precisa estar no seu coração e aonde? Na sua boca, coração e boca. Você tem que passar tempo para ele entrar no seu coração. Na boca é fácil entrar 15 minutos, mas não significa nada. Em Marcos 11, 22, Jesus nos mostra como funciona. Vamos voltar para Jesus amaldiçoando aquela figueira, decretando que a árvore estava amaldiçoada. Ele nos mostra o poder da palavra na nossa boca quando ela está no nosso coração. Você não fica, uma vez que você faz, você decreta, você vai embora, você não fica ao redor do problema. Os discípulos ficaram maravilhados. Olha, isso não é uma surpresa para mim, Jesus falou para os discípulos. Isso não é uma surpresa para mim. Quando eu disse, eu já sabia que era obrigado a obedecer. Essa é a forma que nós temos que viver.
Não é surpresa para mim. Eu falei para a situação que ela não ia produzir nada. Eu amaldiçoei aquela situação, eu amaldiçoei aquela árvore. Mas eu amaldiçoei com o meu coração e com a minha boca. Agora, existem algumas coisas que você vai receber agora que você não tem recebido, mesmo que você tentou receber. Mas você vai pensar agora, você vai conseguir contemplar agora. Eu preciso ter o meu coração e minha boca, os dois envolvidos. Tem alguns lugares que eu quero que você volte depois dessa noite, dessa pregação. E você visite essas situações. Que você vai ter que ver se você está com o seu coração e a sua boca envolvidos. Não só a sua boca. Mesmo até o ponto de não só o seu coração. Porque se você crê, mas não falar, também não vai ter, não vai receber. Veja, você precisa criar a atmosfera para a manifestação. Deus, oh meu Deus, ouça isso. Deus não pode criar essa atmosfera por você. Jesus não pode criar essa atmosfera por você. O Espírito Santo não pode criar essa atmosfera por você. Você precisa criar. Volta em Marcos 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando eles foram para Bethany, ele estava com fome. Jesus estava com fome. E vendo uma figueira à distância, tendo as folhas supostas a terem figos ali, ele veio para que ele pudesse, felizmente, achar algo ali. E quando ele chegou na árvore, não encontrou nada, mas só as folhas. Porque o tempo de figos ainda não estava ali. E Jesus respondeu e disse à árvore: nenhum homem coma fruto de você daqui para sempre. E seus discípulos ouviram isso. Agora, o Senhor queria que eles tivessem ouvido aquilo. Jesus fez esse decreto divino para aquela árvore. Você não vai produzir mais. Agora, os discípulos, no versículo 20... eles foram lá, fez outras coisas, e de manhã eles passaram e viram a figueira seca até as raízes. E Pedro chamou a lembrança e falou: mestre, olha a figueira que você amaldiçoou, ela tá seca. Ele falou: sim, ela tá, porque eu mandei ela morrer. É assim que você precisa pensar sobre a sua situação. Oh, meu Deus. Ouça, irmãos e irmãs, esse é o tão poderoso que você é. A igreja não tem sido tão poderosa, mas é sido tão poderoso que você é. Você é o ser mais poderoso na face da terra, porque Cristo vive dentro de você. O Espírito Santo vive dentro de você. Você entende o que eu estou falando? Você não é só um membro de igreja. Você não está só tentando chegar ao céu. O céu já está aqui embaixo. E você precisa operar em níveis que estão acima do normal. Você não é só uma pessoa. Você tem que prestar atenção nas suas palavras. Você não é só uma pessoa falando. Você é Deus falando. Você está me ouvindo? Então Jesus disse, eu preciso depois de ensinar sobre isso, ele foi para Marcos 11, 22, e Jesus respondeu a ele: tenha fé em Deus, tenha o tipo de fé de Deus. Porque verdadeiramente eu digo a você, todo aquele que disser, aqui, Marcos 11, 23, eu tenho olhado isso há 53 anos, é um versículo de decreto. Porque verdadeiramente eu te falo, todo aquele que disser para essa montanha, disser para essa montanha, disser para essa situação. Veja, um cristão falando algo não é a mesma coisa que uma pessoa do mundo falando algo. Verdadeiramente eu digo a você, todo aquele que disser para esse monte, seja removido. Quando eu digo dizer a esse monte, tem uma combinação de duas coisas. Você precisa ter isso no seu coração e na sua boca. Agora, se você não tiver isso no seu coração, o que você tem que fazer? Eu não consigo te ouvir. Meditar. Meditar. Aquele rapaz meditou tanto em Salmo 1, que a Bíblia diz no 3º versículo, que tudo que ele fazia prosperava. Então, a meditação dá a Deus a chance de fazer um depósito dentro de você. Ele disse, verdadeiramente eu digo, tudo que se disser essa montanha, seja removida, lançada no mar, não duvidar no seu coração. Mas você vê isso? Coração e boca. Ali é coração e a boca. Você crê aquilo que faz coisas que você disser vai acontecer, ele terá aquilo que ele falar.
Meu Deus, que vasto aqui isso. Tudo que ele falar, mas esse é o tão dinâmico, tão forte que isso é quando você opera nesse tipo de fé de decreto. Aí ele continua no versículo 24. Portanto, diga você tudo que você desejar quando você orar. O que você faz? Você está usando a sua boca e o coração também. Crê que recebeu e você os terá. Tenha fé em Deus. Tenha o mesmo tipo da fé de Deus. Então, vamos dizer isso dessa forma. Antes de você poder decretar com a sua boca, a autoridade precisa estar no seu coração. Eu quero que você pegue isso. Pode parecer que é familiar, mas não é. Antes de você poder decretar com a sua boca, a autoridade precisa estar no seu coração. É por isso que passar tempo com Deus é importante. É chegando-se a Ele, meditando, esperando nele. Eu vou te dar 3 coisas que vão qualificar você para ser um decretador. Como que uma pessoa se qualifica para ser um decretador? Vou te dar 3 pontos. Estudar, para se mostrar aprovado a Deus, um homem que não precisa se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Está em Timóteo, você se apresenta a Deus. Estudar, número 1. Número 2, meditar. E ouça esse terceiro. Obedecer. Veja em Isaías 1,19. Não me diga que você vai obedecer sem a meditação. Se você estiver disposto e for obediente, você comerá o melhor da terra. Então você tem que estar disposto e obediente. Você não pode fazer isso sozinho. Você precisa meditar e você precisa ter a revelação de Deus. Para Deus te dar a força para você fazer e agir de dentro para fora. Então, antes de você decretar com a sua boca, a autoridade precisa estar no seu coração. Você viu isso, né? Como que uma pessoa qualifica para se tornar um decretador? Volta lá. Deixa eu te fazer. Volta para Jó 22 e passe tempo ali nesse versículo 28. Você também decretará algo. E olha o que ele diz. E isso será estabelecido a você. E a luz brilhará sobre seus caminhos. Isso é poderoso. Isso é um versículo poderoso. O que o Espírito Santo está fazendo, está nos ensinando a como operar nesse versículo, funcionar nesse versículo. Agora, como eu posso falar isso? Dizer e decretar não são a mesma coisa. Você pode dizer muitas coisas, falar muitas coisas, mas existe uma força sobrenatural por trás do decreto. Satanás sabe a diferença entre dizer e decretar. O Senhor disse, eu te darei uma boca e sabedoria, que o inimigo não conseguirá resistir. Você está falando com a voz da sua filiação, do seu relacionamento com Deus. Aleluia! Aqui tem algo que eu vou falar. Você precisa ver que decretar está chamando as coisas que não são como se fossem, porque elas são. Ouça com bastante atenção. Em uma outra dimensão chamada domínio. Novamente, marca ali suas anotações. Hebreus 11, 2 e 3. De 1, 2 e 3. Você precisa ver que decretar é chamar as coisas que não são como se fossem. Porque elas são, elas existem. Em outra dimensão chamada domínio, na qual você é operado para operar. Nessa dimensão, você foi criado para operar em domínio. Você não foi criado para ser dominado.
por esse mundo e por homens, ideias feitas por homens. Você é um filho do Deus vivo. Você tem poder dentro de você. Obrigado, Senhor. Abra em Marcos 5:25. Ela ouviu, ela creu, ela disse e ela agiu sobre aquilo, Ela ouviu, ela creu, ela falou e ela agiu em cima daquilo. Você tem que fazer toda essa combinação. Quando você decreta algo, você precisa agir como se já está feito. Você não pode andar em círculos e perguntar, eu estou fazendo bem, eu estou indo bem. Você tem que saber por você mesmo. Ok. Uma certa mulher que tinha um problema de hemorragia por 12 anos continua indo. E ela havia sofrido muitas coisas com muitos médicos e gastou tudo que ela tinha e nunca melhorou. Nunca ficou melhor, só piorou. Próximo versículo. Quando ela ouviu sobre Jesus, ela ouviu, você vê? Ela veio e tocou nas multidões, pressionou as multidões e tocou nas vestes dele. Esse versículo, olha o próximo versículo. Olha o próximo versículo. Você pensa que ela simplesmente foi lá e tocou na veste dele. Não, não. Porque ela disse, se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela não disse isso? Olha o que acontece em seguida. Instantaneamente, ela decretou a manifestação dela. Mas decretar não significa que você não precisa fazer algo. Você precisa agir na revelação que Deus te dá enquanto você está orando e enquanto você está meditando. Ela não simplesmente decretou, mas ela agiu em cima do que ela falou. Ela fez. Ela disse e depois ela fez. Se eu simplesmente tocar nas vestes dele, ela não foi curada ali. Ela foi curada quando ela agiu sobre o decreto dela. Amém. Glória a Deus. Como eu vou dizer isso? Você está mais próximo do que você pensa, daquilo pelo qual você está crendo. Tudo que é necessário é só uma palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui. Você ouve uma palavra de Deus, já funciona. Uma palavra pode vir na atmosfera como essa que estamos e te dar exatamente a ação que você precisa tomar. Uma palavra. Isso é o que é tão divino sobre Deus. Oh, aleluia. Alguém dê a eles alguma glória. Louve o nome dele. Louve o nome dele. Eu creio em resultados. Eu não creio em simplesmente vir para a igreja. Eu creio em resultados. Eu creio que nós temos que ter resultados. Sim, aleluia. Essa é palavra real. É uma palavra viva, é poderosa. Ela é imparável. Então, nós vivemos uma vida de revelação. Nós vivemos uma vida de revelação. Nós vivemos uma revelação. Deus nos mostra algo. Deus nos mostra outra coisa. Nós agimos no que Deus nos mostra. Em 2 lugares, coração e boca. Você pode se sentar. Se você continuar lendo esse texto, ela recebeu. E Jesus disse para ela, filha, sua fé te curou. Mas ela fez o decreto dela também. Jesus
era um decretador de fé no ministério terreno dele. Nós vimos em Marcos 11, 12, Marcos 11, 12 até 14, volta lá novamente, Marcos 11, 12 a 14. Ele era um decretador de fé. O seu coração e a sua boca, eles são importantes. Mantenha-os conectados com Deus, com a palavra de Deus. Você sabe, eu não falei nada sobre suas emoções aqui. Minhas emoções estão machucadas. Suas emoções vão ficar machucadas se você não fizer algo a respeito. Marcos 11, 12. Vai lá. Nós temos que ler isso de novo. Ele estava com fome e decretou para a árvore. É aquele mesmo versículo. Louvado seja Deus. Ouça com bastante atenção. Eu quero que você use isso para o resto da sua vida. Deus te deu um coração e uma boca para você vencer e passar por cima de Satanás e todo o poder dele. Quando você se torna um decretador, você diz algo e vai embora da situação. Deixa pra lá. Você sabe que está feito. Nós estamos falando sobre um cristão de Efésios, de 4, do versículo 11 ao 16. Nós nos tornamos criadores, trilhadores, somos pioneiros. Nós vamos em territórios que a igreja do Novo Testamento, ela não está movendo muito. Tem um remanescente movendo, mas nós vamos estar nesse remanescente, fazendo coisas maravilhas, coisas fora do normal. Eu quero que alguém fale, como isso aconteceu? Aí a gente fala para ele sobre Jesus. Jesus era um decretador de fé em seu ministério terreno. E nós vemos isso com a figueira. Deus te deu um coração e uma boca para você vencer e passar por cima de Satanás e todo o poder dele. Veja em Lucas 21, 15. Lucas 21, 15. Aleluia! Porque eu te dou uma boca e sabedoria, que todos os seus adversários não conseguirão ir contra você ou te resistir. Mas não só na sua boca. Tem que estar no seu coração e na sua boca. Eles não vai pular para seu coração, porque existem bloqueios que Satanás não quer no seu coração, porque Satanás sabe que uma vez que você recebe a revelação no seu coração, naquela área você se torna Deus. Porque você tem garantia divina, total garantia divina. Aleluia. Ok? Aqui vem uma pergunta agora. Como a vida abundante pode manifestar completamente? Abra em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Como que a vida abundante pode completamente manifestar? Veja aqui tem um versículo de decreto. Como que o decreto funciona? Ele diz, ô geração de víboras, como você, sendo maus, podem falar coisas boas? Porque da abundância do coração, eu quero a parte B desse versículo, da abundância do coração, a boca fala.
Então, se você tem lixo no seu coração, quando você falar, você vai ter revelação lixo ou manifestação lixo. Mas se você está construindo, meditando na palavra, colocar o seu coração, Josué 1:8, Salmo 1, de 1 a 3, você vai falar poderosamente, você vai falar com a voz de Deus. Eu já vi isso de novo e de novo, repetidas vezes. Eu já vi pregadores presos ainda 20 anos, não fazem perguntas, não querem crescer, só lá, na mesma raiz, e agem como se estivessem progredindo. Não estão progredindo, as pessoas não estão progredindo porque eles não vão crescer, eles não querem crescer. Veja, até no apostólico, o apostólico está fluindo agora, o profético está fluindo agora, e muita resistência a gente vê no púlpito. E quando o púlpito resiste, as pessoas resistem, porque as pessoas não sabem melhor, elas não sabem mais. Vocês têm que estar crescendo. Vocês não podem ter medo. Tem muita bagunça cultural vindo ensinando, falando menininho, me vendo menininha na escola. Isso é errado. Isso é errado e Deus vai lidar com isso. Vai lidar com isso. Você entende que eu estou falando? Isso não é certo. Eu não falo muito sobre isso, mas eu estou nesse caso. E eu quero que você esteja nesse caso. Decretando, prendendo esse poder. Chamando o fogo de Deus sobre essa situação. As igrejas têm aceitado coisas que o mundo aceita. Manda queimar a igreja, queima o prédio. Jogar o fogo. Não, eu não quero iluminação não na igreja. Aleluia. Agora, eu quero que você pegue essa definição baseada em Jó 28, 22 e 28. É versículo 20, capítulo 22, né? Você fala sobre decretar algo. Eu quero que você pegue essa definição aqui. Uma ordem oficial por autoridade legal. Uma ordem oficial por autoridade legal. Isso é Jó 22, 21 a 28, à medida que você amadurece para se tornar um decretador. Mas é uma ordem sendo dada que tem poder suficiente por trás dela para fazê-la acontecer. Nada pode bloquear, nada pode impedir. Eu disse nada pode bloquear, nada pode impedir. Eu disse nada pode bloquear, nada pode impedir. Eu gosto disso. Nada pode bloquear, nada pode impedir. Eu tenho no meu coração e eu tenho de Deus, recebi de Deus no meu coração e veio para minha boca. Nada pode bloquear, nada pode impedir. Eu não me importa como a situação esteja semana que vem, mas se eu falei com a situação, não importa como esteja aparecendo, não me faz nenhuma diferença pra mim se acontece ou não acontece, se aconteceu semana passada, porque já aconteceu semana passada, porque eu falei semana passada. Tudo que eu tenho que fazer é segurar firme na minha confissão da fé, sem titubear, porque ele é fiel, aquele que prometeu, ele vai fazer acontecer. Veja, nós temos que parar de deixar o nosso natural, olhar natural, Senhor, como eu posso falar isso? Constipar a nossa fé. Para tudo, nada move. Porque você está olhando para a situação. Mas quando você sabe que você tem autoridade, decretar uma ordem oficial por uma autoridade legal, você tem direito legal, como um filho de Deus, de parar todas as coisas que Satanás está fazendo. O que não é uma bênção para a sua vida, você tem direito de parar aquilo. Essa noite, eu tenho algumas coisas que eu quero parar na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Agora, eu também quero te lembrar de ver esse texto com cuidado. Lê Romanos 10, de 9 a 11. Fala sobre crer no seu coração e confessar com a sua boca. Isso é muito importante. Porque o que eu creio no corpo de Cristo, o corpo de Cristo está sincero, genuíno, ama a Deus, teme a Deus. Pessoas que temem a Deus têm dito coisas, falado coisas, mas não tem acontecido. Mas eles não têm colocado essas coisas em seus corações. Tá só na boca.
Agora, isso vai te ajudar também quando você estiver querendo produzir algo na sua vida. E eu sei que todos nós temos coisas para lidar, todos nós temos que lidar com coisas. Deus opera através da fé de dentro, que vem de dentro. Satanás opera através de emoções que vêm de fora. Então agora, amanhã você vai ver funcionar. Você vai ver quem vai estar funcionando. Todos nós temos que passar por isso. Mas ouça que Deus opera pela fé que vem de dentro. E Satanás opera por emoções que estão do lado de fora. Quantos de vocês entendem o que eu estou falando? Você vai ver, Satanás não opera, a gente vê, às vezes, Satanás deixando Satanás operar mais do que Deus, porque a gente lida com as emoções. E a Bíblia fala que a gente tem que andar por fé e não pelo que vemos. Eu ando pela fé e não pelo que eu sinto. Quantos de vocês já tiveram problemas com emoções aqui? Levanta sua vida, levanta sua mão aí online, levanta sua mão online. Nós temos 5 novos membros online que entraram no domingo. Temos 698 membros online ao redor do mundo todo. Países diferentes. Abra em Salmo 19, versículo 14. Eu vou te falar mais duas coisas e vou concluir. Eu quero que você anote aí, sabendo a revelação de um decreto real, verdadeiro, sabendo a revelação de um decreto de verdade, que as palavras da minha boca, deixe as palavras da minha boca e a meditação do meu coração serem aceitáveis aos seus olhos, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Deixe as palavras da minha boca e a meditação, não só as palavras, e a meditação do meu coração serem aceitáveis aos seus olhos, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Você vê isso? Uma combinação do coração e da boca. Então, deixa eu falar dessa forma. Eu vou dizer para você e por você. As emoções não me governam mais. Quantos de vocês já foram enganados por emoções antes? Pastor, levanta as duas mãos aí, pastor. Eu já me peguei várias vezes. O que você está fazendo? Aí você tem que voltar e meditar na palavra. Então eu disse para você isso uma vez, mas eu vou dizer de uma outra forma que você possa pegar e eu vou te dar 2 versículos novamente. Aqui está o segredo de um decretador, uma unção de decreto verdadeira. 2 versículos. Josué 1:8, Salmo 1, de 1 a 3. Salmo 1, de 1 a 3. Agora, aqui está um aspecto altamente qualificador de você ser um decretador de fé. Eu gosto de Marcos 11:23, você não? Verdadeiramente eu digo a você que tudo aquele que se aproxima onde seja removido, lançado no mar, não duvidar no seu coração, mas veja coração e boca. Fala, coração, boca. Coração, boca. Diga a você que tem os dois. Não falei nada sobre emoções aqui, vê? Eu penso que isso é uma clareza da mensagem que nós estamos com o objetivo de entregar a vocês nessa poder de decreto. Ele coloca, anota aí, Romanos 14:17. Isso é um decreto. Romanos 14:17, isso é um decreto. Chamando as coisas. Porque o reino de Deus não é bebida nem comida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é verdade? Não. Não. Qual é aquele versículo chamar o que não é como se fosse? 4:17. Romanos 4:17. Coloca lá 4:17. É esse que eu quero.
Esse é um versículo bom também, mas é o 4:17 que eu quero. Como está escrito, eu fiz de você um pai de muitas nações, diante daquele que creu, até Deus. Como que ele creu? Você não pode crer com a sua boca. Então, quando eu te faço uma pergunta, você tem que responder. Seu coração e sua boca. Você tem que deixar essa coisa entrar em você. Você senta ali até você crer. Aí você levanta e decreta. E sai e deixa a situação ir para trás. E ela precisa acontecer. Se você disse, e não aconteceu, o que aconteceu? Você está só abrindo a boca e falando. Você só está falando, eu sou um filho do Deus vivo, aleluia. Não, você não acredita nisso porque você não está com isso no seu coração. Veja, você tem que ter o coração e supõe que você vai para a igreja, uma igreja que não ensina nada. Ok, eu tenho que falar isso. Vamos supor que você vai numa igreja que você vai só ser entretido. Hã? Suponha que você vai receber só uma lição na igreja, uma aula. Não, você tem que dar ao Espírito Santo curso livre. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Me ajudando agora. Ok, agora eu vou fazer. Levanta, eu quero que você faça uma confissão e eu vou concluir. Eu sou um gerenciador de domínio na Terra. Eu tenho uma influência positiva onde eu vou e com todo mundo que eu encontro. Os frutos e poder do Espírito Santo me enchem e eu encho a terra com a presença dele e personalidade dele. Onde quer que eu vá, a treva se torna luz e a atmosfera muda na terra, assim como ela é no céu. Maior é aquele que está dentro de mim do que qualquer coisa que está na terra. Cada coisa negativa, trevas, cheio de medo, opressão, atmosfera de opressão, precisam se dobrar diante do poder e personalidade de Cristo dentro de mim. Eu estou transbordando com amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e gentileza. Eu escolho operar em autocontrole pelo poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. Eu presto atenção nas minhas palavras. Oh, Senhor, tem misericórdia. Meus pensamentos e minhas emoções, para que eu possa intencionalmente ter uma influência positiva onde quer que eu vá. Eu vou falar isso de novo. Eu vou ler isso de novo porque algumas coisas estão sendo consertadas aqui. Eu presto atenção às minhas palavras, aos meus pensamentos, oh Senhor, e às minhas emoções, para que eu possa intencionalmente ter uma influência positiva onde quer que eu vá. Eu não deixo minhas emoções me governarem, mas ao invés disso, eu gerencio minhas emoções, eu escolho me mover em amor, paz, alegria, bondade, paciência e no próprio caráter e natureza de Cristo dentro de mim. Porque onde quer que eu vá, eu sou abençoado para mudar as atmosferas para melhor. Levante sua mão e louve a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus.